Corria o ano de 1549. Uma figura solitária desembarcou de um navio português, o coração repleto de uma visão. Era Francisco Xavier, um missionário jesuíta que carregava consigo os ensinamentos do cristianismo. Ele havia viajado para longe, buscando compartilhar sua fé com o povo do Japão. A chegada de Xavier marcou o início de uma nova era para a nação insular. Uma era que alteraria para sempre sua paisagem espiritual. Xavier encontrou no povo japonês uma receptividade à sua mensagem. Ele aprendeu a língua e os costumes locais, adaptando sua abordagem para ressoar com a sensibilidade cultural japonesa. Seus esforços deram frutos, e logo, pequenas comunidades cristãs começaram a brotar por todo o país. Esses primeiros convertidos, atraídos pela mensagem de esperança e salvação, abraçaram a fé com fervor. Igrejas e escolas foram estabelecidas, lançando as bases para uma crescente presença cristã no Japão. No entanto, o caminho de uma nova religião raramente é tranquilo. À medida que o cristianismo ganhava espaço, atraía a atenção da classe dominante. O shogunato, cauteloso com o potencial da influência estrangeira, via essa nova fé com desconfiança. Suas preocupações decorriam não apenas de diferenças religiosas, mas também das implicações políticas de se alinhar com as potências europeias. Essa tensão marcou o início de um período turbulento para o cristianismo no Japão. O crescimento do cristianismo no Japão foi recebido com crescente resistência da elite governante. O que começou como uma observação cautelosa, logo se transformou em perseguição aberta. O shogunato, temendo a erosão de seu poder e o potencial de conflitos internos, promulgou uma série de éditos com o objetivo de suprimir a florescente comunidade cristã. Essas medidas variavam de restrições às atividades missionárias à renúncia forçada à fé. Apesar da crescente ameaça, a comunidade cristã no Japão demonstrou notável resiliência. Muitos se recusaram a abandonar suas novas crenças, optando por praticar sua fé em segredo. Igrejas clandestinas foram estabelecidas, muitas vezes em áreas remotas, onde os fiéis podiam se reunir e adorar sem medo de serem descobertos. Essas comunidades secretas, unidas por sua fé compartilhada, tornaram-se um testemunho do poder duradouro da crença, mesmo diante da adversidade. A perseguição atingiu seu auge no início do século XVII, com uma série de repressões brutais. Inúmeros cristãos foram executados, torturados ou forçados ao exílio. O mais infame desses eventos foi a rebelião de Shimabara, em 1637, uma revolta camponesa alimentada em parte pela perseguição religiosa. A rebelião, embora finalmente esmagada, serviu como um lembrete brutal do custo humano da intolerância religiosa. Este período de intensa perseguição, que durou mais de 2 séculos, efetivamente levou o cristianismo à clandestinidade. As comunidades cristãs, antes prósperas, foram dispersas, suas igrejas destruídas e sua fé forçada às sombras. No entanto, apesar dos esforços implacáveis para erradicá-lo, as brasas do cristianismo continuaram a arder nos corações de muitos japoneses, aguardando o momento em que poderiam ser novamente acesas. O ano de 1853 marcou um ponto de virada na história japonesa. O comodoro Matthew Perry, da Marinha dos Estados Unidos, liderando um esquadrão de navios de guerra, navegou até a Baía de Edo, exigindo que o Japão abrisse suas portas ao comércio com o Ocidente. Este evento, conhecido como o Incidente dos Navios Negros, quebrou o isolamento de séculos do Japão e inaugurou uma era de rápida modernização e ocidentalização conhecida como a Restauração Meiji. Com o fim do isolamento, surgiu um interesse renovado pela cultura, ideias e religião ocidentais. O cristianismo, antes uma fé proibida, foi novamente permitido no Japão. Missionários, católicos e protestantes retornaram ao país, ansiosos para restabelecer a igreja e compartilhar o evangelho. Eles foram recebidos com uma recepção mista. Alguns japoneses, curiosos sobre o Ocidente e seus costumes, acolheram os missionários e abraçaram o cristianismo. Outros permaneceram cautelosos, vendo-o como uma importação estrangeira que ameaçava os valores tradicionais japoneses. O ressurgimento do cristianismo no Japão Meiji não ocorreu sem desafios.
o legado de perseguição era profundo, e muitos japoneses ainda nutriam suspeitas sobre a fé. Além disso, o cristianismo era frequentemente visto como inextricavelmente ligado ao imperialismo ocidental, o que tornava difícil separar a mensagem do evangelho da bagagem política e cultural que a acompanhava. Apesar desses obstáculos, o cristianismo gradualmente ganhou espaço na sociedade japonesa, estabelecendo igrejas, escolas e instituições sociais que desempenhariam um papel significativo na modernização do país. À medida que o cristianismo se restabelecia no Japão, ele não se espalhou uniformemente por todo o país. Certas regiões se mostraram mais receptivas à mensagem cristã do que outras, resultando em bolsões distintos de concentração cristã. Compreender essas variações regionais é fundamental para entender a complexa paisagem religiosa do Japão moderno. Uma região com uma presença cristã historicamente forte é a prefeitura de Nagasaki, localizada na ilha meridional de Kyushu. Foi lá que Francisco Xavier desembarcou pela primeira vez em 1549, e ela se tornou um dos primeiros centros do cristianismo no Japão. Apesar da brutal perseguição que se seguiu, a fé perdurou em segredo entre algumas comunidades em Nagasaki. Hoje, a prefeitura ostenta uma concentração de cristãos maior do que qualquer outra parte do Japão, com inúmeras igrejas e instituições cristãs espalhadas por sua paisagem. Outra área com uma presença cristã notável é a região ao redor da cidade de Hiroshima. Isso é parcialmente atribuído ao trabalho de missionários estrangeiros, que concentraram seus esforços nessa área no final do século XIX e início do século XX. A devastação da Segunda Guerra Mundial, particularmente o bombardeio atômico de Hiroshima, também teve seu papel. Após tamanha destruição inimaginável, muitas pessoas na região recorreram à religião em busca de consolo e esperança, encontrando conforto na mensagem do cristianismo. Essas variações regionais destacam a complexa interação de fatores históricos, sociais e culturais que moldaram o desenvolvimento do cristianismo no Japão. Compreender essas nuances é essencial para apreciar a diversidade da experiência cristã dentro do país. A devastação da Segunda Guerra Mundial teve um impacto profundo na sociedade japonesa, levando muitas pessoas a questionar suas crenças e buscar significado em um mundo destruído pelo conflito. Este período de introspecção criou uma oportunidade única para o evangelismo cristão. As pessoas estavam mais abertas à exploração espiritual, buscando consolo e esperança após a destruição. Missionários cristãos, estrangeiros e japoneses desempenharam um papel vital na reconstrução do país, tanto física quanto espiritualmente. Eles estabeleceram hospitais, orfanatos e escolas, fornecendo serviços essenciais e demonstrando o amor de Cristo por meio da ação prática. Essa abordagem, enfatizando a compaixão e o serviço, ressoou em muitos japoneses que lutavam para reconstruir suas vidas. No entanto, o evangelismo no Japão do pós-guerra enfrentou novos desafios. O país estava se modernizando rapidamente e adotando valores seculares. O materialismo e o consumismo estavam em ascensão, levando alguns a questionar a relevância da religião em suas vidas. Além disso, a associação do cristianismo com o Ocidente, particularmente com os Estados Unidos, criou um sentimento de desconfiança entre alguns que o viam como uma imposição estrangeira. Navegar por essa complexa paisagem social exigia sensibilidade, criatividade e um profundo conhecimento da cultura japonesa. Bem, o Japão é um país onde predominam o budismo e o shintoísmo. Mesmo assim, as igrejas evangélicas estão crescendo, principalmente nas metrópoles como Tóquio e Osaka. Elas são superativas em missões sociais, oferecendo apoio comunitário, aulas de inglês e até assistência para estrangeiros. É um trabalho de formiguinha, mas que faz uma enorme diferença na vida de muita gente. Em comparação, a Igreja Católica tem uma presença mais antiga e consolidada no Japão. Muitas missões católicas estão ligadas a escolas e hospitais, desempenhando um papel fundamental na educação e na saúde. A caridade é um ponto forte,
com várias iniciativas humanitárias e apoio aos menos favorecidos. Mas o que realmente diferencia essas duas vertentes do cristianismo no Japão é o estilo. As igrejas evangélicas costumam ser mais informais e dinâmicas, com celebrações que incluem música contemporânea e uma linguagem mais acessível. Já a Igreja Católica mantém uma liturgia mais tradicional, com missas e rituais que vêm de séculos atrás. Ambas as igrejas enfrentam desafios parecidos, como a baixa taxa de crescimento e a dificuldade em atrair novos fiéis em um país onde o cristianismo ainda é minoria. Mesmo assim, é inspirador ver como cada uma, do seu jeito, está plantando sementes de fé e esperança em solo japonês. E você, curtiu essa imersão no universo das missões cristãs no Japão? Deixe seu comentário e compartilhe suas opiniões. Até a próxima!